Mais uma vez, bem-vindos, canal Alexandre Lucas Fla com vocês, pedindo para vocês interagirem, pedindo para vocês deixarem um like, deixarem aí a sua inscrição confirmada, tá bom? O canal, para quem está chegando pela primeira vez, eu chamo de vídeo live, porque a gente tem uma interação quase que imediata com vocês. Vocês vão botar comentários, vão botar sugestões, vão dar opiniões, fazerem perguntas e eu vou responder quase que automaticamente. Vocês podem perceber. Dona Marlene Elias está atenta, ela sabe que é assim, o meu amigo André Souza também e a galera que interage sempre tem como confirmar isso com vocês, tá? Beleza? Então vamos tocar porque tem muito assunto, a pauta é grande, a semana frenética, né? Tá um calor aqui em Guapimirim que parece até que a gente já tá no verão, impressionante. Tem Brasileirão, né? Eu tô aqui fazendo vídeo e o Palmeiras já tá ganhando aqui no momento que eu tô fazendo vídeo, já teve um pênalti a favor do Palmeiras, o Palmeiras tá jogando com a camisa da CBF, né? Para dar mais sorte para eles. Impressionante, mas vamos falar dos jogos desse sábado rapidamente. O Fluminense ganhou mais cedo, o Fluminense ganhou, né? O Fluminense ganhou lá no Barradão, Fluminense ganhou do Vitória, saiu da 10ª posição, foi para a 8ª posição. E o Botafogo jogou a partida da Prime Video, dessa vez foi o Botafogo que foi para a Prime Video, ganhou também, ganhou no Engenhão do Atlético Mineiro, Patético Mineiro, já está começando aí a descer a ladeira e o Botafogo assume agora a 4ª posição. Os dois tiveram vitória, tiveram êxito e o Palmeiras vai ganhando de 1-0. Os jogos que são mais importantes, né? Porque são os dois times aqui da nossa aldeia, Botafogo e Fluminense, e o Palmeiras, que é o mais importante, porque a gente está acompanhando. O Palmeiras encosta, fica com o mesmo número de jogos, um ponto atrás do Flamengo, até o Flamengo jogar com o Vasco da Gama. Cruzeiro enfrenta o Bragantino amanhã em casa. O jogo acontece depois da partida do Flamengo com o Vasco da Gama. Vou falar agora de datas. Algumas datas aqui que eu estava pesquisando para a gente analisar, porque eu achei interessante e a gente ficar um pouco atento com relação as datas elas baterem, né, uma com a outra. Vai ter data FIFA de novo em outubro. A gente está em setembro, daqui a pouco está chegando outubro. 6 de outubro a 14 de outubro tem data FIFA para amistosos. E depois de 10 a 18 de novembro. Eu fui olhar as datas da Libertadores, vai ser exatamente uma semana antes praticamente da semifinal da Libertadores, que é 22 a 29 de outubro, são os dois jogos da semifinal da Libertadores. E a final da Libertadores no dia 29 de novembro, ou seja, essa data FIFA vai ficar aí um pouquinho antes da semifinal, a primeira data FIFA, e a segunda data FIFA um pouquinho antes da final, que é um jogo único, lá em Lima, como a gente já sabe, um local que o Flamengo tem ótimas recordações, ótimas lembranças de 2019. Quem teve também uma manhã muito boa foi o time sub-20 do Flamengo, dirigido por esse moço aqui, né? O Bruno Pivetti. Uma vitória de 1-0, o Flamengo foi a campo lá na Gávea, né? No estádio da Gávea. O time foi com Léo Nanete, Salles, João Vitor, Johnny, Germano, depois entrou o Gustavinho, João Alves, Pablo Lúcio, o Guilherme, Douglas Telles, Pedro Leão, Douglas Telles, o canhotinho, Alan Santos, e aí no lugar do Alan Santos, no segundo tempo, entrou o Rian Roberto, que fez o gol da vitória, um golaço, chapou de direita, ele que joga pela ponta esquerda, trouxe para o meio e bateu de direita, fazendo 1-0 em cima do Boa Vista, a vitória dos meninos do Sub-20. É sempre bom falar da garotada, e falando na garotada, dar um alerta aqui para vocês, né? Mundial Sub-20 no Chile, né? Começa agora, na próxima semana, dia 28, o Brasil estreia contra o México, lá no Chile, Mundial Sub-20, do Ramon Menezes, o time do Ramon Menezes. O Flamengo está com os dois zagueiros convocados, o João Vitor, que jogou hoje contra o Boa Vista, e o Iago, capitão, xerife do time. Ambos estão na seleção Sub-20. Agora vamos falar do clássico, né? O clássico dos milhões, né? Aí tá na capa, eu botei aí a foto do Zicão, né? E do Roberto Dinamite, que é uma referência no Vasco. Esses dois sempre se respeitaram muito, né? Ídolos, cada um no seu clube, e são referências, né? E como referência, eu vou falar de um jogo que foi marcante. Dia 5 de novembro de 1989, aconteceu um Flamengo e Vasco, uma situação muito diferente do momento atual.
Hoje, os 10 últimos jogos de Flamengo e Vasco são 7 vitórias do Flamengo e 3 empates, ou seja, o Flamengo está massacrando o Vasco nos últimos anos, isso daí é notório, né? Mas nessa época, o Vasco era o atual campeão brasileiro, em 89, tinha um timaço, né? Tava com o Andrade, estava jogando no Vasco, né? Passando pelo Vasco nessa época, o Bebeto estava no Vasco, né? O Tita, né? Que é um jogador que eu não simpatizo muito, estava no Vasco. Bismarck, o Vasco tinha um timaço. Marco Antônio Boiadeiro, Luiz Carlos Vinck na lateral direita. Era um timaço. O Vasco da Gama era favorito contra o Flamengo. O Zico já em fim de carreira, mas jogando sempre como Zico, né? O Júnior também ainda estava no Flamengo ali. E o Flamengo tinha uma garotada, tinha alguns jogadores de menor expressão, tinha Alcindo, e estava sem o centroavante titular. E aí que entra a história, que entra o camisa número 9, o Marcelo, só que conhecido como Bugica. E o meu amigo, meu grande amigo, o meu xará Alexandre, vai contar para vocês agora um pouquinho da versão dele que assistiu esse jogo em loco. E é uma história bem legal, curtinha, para a gente botar a pilha nesse jogo, né? De Flamengo e Vasco, o clássico dos milhões, que tem muita história. E vocês podem aí nos comentários contar o Flamengo e Vasco que mexeu com vocês, ou os vários jogos Flamengo e Vasco que mexeram com vocês. Bota aí nos comentários, porque vale a pena a gente alimentar essa história, né, de Flamengo e Vasco, porque isso é cultura. Valeu? Fala aí, xará. Fala aí o que você viu nesse jogo. Flamengo 2, Vasco 0. 2 gols do caçador de Marajás, Bugica. Boa tarde, xará. Tudo bom, amigo? Então, eu tenho uma história rápida para contar para você. O que aconteceu? No Flamengo e Vasco, nós fomos ao Maracanã, claro, cheio de esperança, sabendo que o time nosso realmente naquele dia estava um pouco desfalcado, né? Mas tínhamos, claro, Zico e Júnior. O Vasco estava com um time muito forte, Bebeto, Bismarck, Tita, enfim, grandes jogadores. E aí nós fomos para o Maracanã para ver o jogo, para nossa agradável surpresa, por conta do desfalque, o nosso centroavante foi o Bugica. E a história nós já sabemos o que aconteceu, ele fez 2 gols nessa partida, e nós saímos do Maracanã radiante. Mas a grande surpresa não foi só essa. É que na hora da gente vir embora, por conta de a gente estar... Os ônibus ficavam em frente ao ERJ, e a gente tinha que esperar muita fila, muita gente, clássico dos milhões, muito cheio. Então a gente ficou ali aguardando a nossa vez de entrar no ônibus. E para nossa surpresa, quem veio embora com a gente no ônibus? O centroavante do dia, o goleador do dia, o nosso amigo Bugica. Ele veio no ônibus por quê? Porque a concentração do Flamengo ela era na Praça Seca, justamente onde a gente morava. Então foi um dia de muita alegria, de muita emoção, e no final dela nós tivemos essa emoção grande, que foi poder vir embora com o artilheiro do jogo. Eu conto isso às vezes para os meus amigos, para os meus filhos, eles não acreditam, mas essa é a grande verdade. Foi um dia maravilhoso, uma tarde maravilhosa, e claro, com uma vitória do Flamengo. Xará, grande abraço, saudações rubro-negros. Fica com Deus. E aí, história top demais do xará, né? Grande Alexandre Altivo, meu amigo, xará simplesmente como eu chamo, e ele me chama de xará, amizade de longa data, rubro-negro doente, saudável, não? Logicamente. Vamos falar, aliás, de falar em saudável e doente, falar do departamento médico do Flamengo, né? O Flamengo voltou a fazer fez o seu último treinamento nessa manhã de sábado aí, preparatório, para ver o que ia acontecer. E os jogadores que a gente está na expectativa. Pulgar segue no processo de recuperação, não é jogador para entrar agora. O Alexandro pode e deve ser relacionado. Há grande possibilidade do Alexandro ser relacionado, mas não acredito nele vindo para o jogo, né? A prévia de uma possível escalação não consta o Alexandro. Aí vem a questão do Jorginho. Jorginho parece que está fora, né? Está fora. Eu acho difícil o Jorginho entrar. O Jorginho parece que vai ser preparado para quinta-feira. Está em evolução, está indo bem, mas se tem um cuidado maior com o Jorginho, e aí o Flamengo não deve, de repente, dispor do jogador. Quem deve pintar, né, é o Saul, né, que teve a torção do tornozelo esquerdo, mas é um jogador que parece que teve uma evolução positiva no processo de recuperação, treinou bem e deve estar vindo para o jogo. E aí o time do Flamengo pode ter o Saul. Então qual seria o time do Flamengo? Vamos lá, vamos tentar fazer aqui um exercício de fazer uma escalação. Eu estou aqui na noite de sábado e o Fortaleza acabou de empatar o jogo com o Palmeiras. Eu estou aqui secando bravamente. Vamos ver o que vai acontecer no final de tudo isso. O time do Flamengo deve ser
o Rossi, Varela, né? Os dois Léos vão para o jogo, Ayrton Lucas na lateral esquerda, aí vem o meio-campo, né? O meio-campo com, quem que vocês acham? De La Cruz, Saul ou barra ele, Alan, né? Pode ser que pinte o Alan. Arrascaeta, Plata, Pedro e Samuel Lino. Eu acredito nesse time, não acho que o Felipe Luiz vai poupar o time do Flamengo a ponto de tirar 3, 4 jogadores titulares. O Flamengo joga domingo, amanhã, 17h30, depois o Flamengo vai ter o voo para a Argentina na terça-feira. Ele vai 2 dias antes para a Argentina, vai jogar na quinta-feira à noite contra o Estudiantes, lá no Jorge Luiz Hirsch, né, o estádio do Estudiantes, e aí volta para São Paulo direto para enfrentar o Corinthians, fazendo aí uma logística de sair direto da Argentina para São Paulo para ganhar tempo na recuperação. Ou seja, como da quinta-feira à noite para o outro final de semana, vai ser um prazo mais curto, um tempo mais curto de recuperação, o Flamengo vai fazer essa partida direto para essa partida que eu digo, essa saída, né, de avião direto para a capital paulista, beleza? Então, eu acho que o Flamengo deve poupar o Jorginho, é só um insight aqui, só uma percepção minha, não tem a informação, até porque a lista dos relacionados ainda não saiu. Todo mundo está falando, todo mundo está dando seus palpites, né, dentro do que pode ser, do que pode acontecer. Vamos falar de Libertadores da América agora, né, já que a Libertadores da América não dá para deixar de ser pauta. Vou começar falando dos jogos, para depois entrar num assunto que não me agrada muito, mas que não tem jeito de não falar, que é a arbitragem. Os jogos estão nessa situação aqui, né? Vamos relembrar só aqui, ó, comigo. No lado do Palmeiras, da chave do Palmeiras, tem o São Paulo perdendo para a LDU, tem o jogo de volta em São Paulo, sem altitude. São Paulo pode ser que consiga aí pelo menos 2 gols de diferença e levar para o pênalti. O Palmeiras ganhou fora de casa, ganhou no Monumental de 2-1, tem uma boa vantagem de jogar no Allianz Parque contra o River Plate e garantir sua classificação, confirmar, né? Do lado da chave do Flamengo, a chave dos argentinos, né? O Vélez perdeu em casa para o Racing com grande chance de confirmar a classificação no El Cilindro, e o Flamengo na quinta-feira, 21h30, vai enfrentar a equipe do Estudiantes, e aí o Flamengo tem a vantagem, né, de um gol de vantagem, mas tem aí toda essa celeuma que passou por essa semana, a questão da arbitragem. A arbitragem para o jogo contra o Estudiantes lá já foi confirmada, é uma arbitragem chilena, né? Já foi confirmada, como assim o VAR também já foi confirmado, e eu vou passar para vocês aqui uma informação. Esse árbitro apitou 4 partidas, me parece, do Flamengo, eu vou confirmar agora aqui com vocês, né? E dentro dessas partidas, vamos ver aqui, ó, quais foram as partidas. Ele apitou o jogo contra o San José em 2019, quando o Flamengo foi campeão da Libertadores, 6-1, 2-1 contra o Vélez em 22, e depois a Recopa que o Flamengo perdeu em 23 para o Del Valle. Foram 3 jogos, esse é o 4º jogo que ele vai apitar do Flamengo. E ele apitou também o último jogo do Estudiantes, na classificação do Estudiantes, frente ao Cerro Porteño, marcando um pênalti que muita gente já está comentando. Pô, o juiz deu um pênalti meio duvidoso, esse juiz também, esse chileno. Galera, se a gente ficar nesse frenesi em cima de arbitragem, é complicado. Acho que se já escolheu, vamos torcer que tudo dê certo. O VAR também vai ser chileno, vai ser o José Cabarrero, que vai ser o homem do VAR. Vamos torcer que tudo dê certo, ou que aconteça pelo menos menos problema do que aconteceu no Maracanã, que foi realmente um escárnio o que aconteceu no Maracanã, né? Então, a expectativa é essa, a gente vai falar mais à frente, quando estiver mais perto. Estamos na véspera de Flamengo e Vasco. O Flamengo tem que se concentrar no Campeonato Brasileiro. Segue Palmeiras 1, Fortaleza 1, eu estou aqui acompanhando em loco aqui, e vocês vão botando comentário aí que eu estou falando que o vídeo é um vídeo live, por causa disso, porque tudo acontece ao mesmo tempo, e os comentários de vocês, ó, se você assistir o vídeo meia hora antes, depois que eu boto no YouTube, 1 hora depois, um dia depois, eu estou respondendo. Pode ficar tranquilo que aqui a interação é total. Agora, um outro assunto importante foi que na semana passada, na quarta-feira, o Flamengo teve uma reunião muito importante. A reunião do COD.
Perdão, o Conselho Deliberativo do Flamengo se reuniu e o presidente do Flamengo passou números sobre a questão do estádio do Flamengo. Vamos ver esses números aqui, eu vou passar para vocês algumas informações que eu acho pertinente para a gente, pelo menos, ter aí parâmetros do que o presidente BAP apresentou, né, sobre o estádio do Gasômetro. O terreno, inclusive, que em vídeo passado eu tive lá, né, em frente, logicamente não entrei lá, não tô com essa bola toda, mas mostrei as redondezas. Olha aqui o terreno aqui, agora uma visão mais, olha aí, tá vendo? De cima, ó. Daqui a pouco eu tô entrando lá, hein, tô fazendo imagens aéreas agora, não é helicóptero, mas são imagens aéreas aí do terreno. Se vocês repararem, eu tava aqui, ó, quando eu fiz o vídeo, tá vendo? Ó? Aqui o elevado, aqui tá a orla onde tem o porto e eu tava aqui, ó. Beleza? Quais são as informações, Alexandre, que foram passadas? Bem, o prazo mínimo de conclusão é junho de 2036, dependendo de fatores externos, ou seja, é um prazo com um pouquinho aí de alguma margem de erro, até porque tem a questão da Naturgy que tem que sair de lá e ela vai precisar de 4 anos para sair de lá a partir do momento que ela consiga o terreno de transferência. É importante que se coloque isso. O novo projeto prevê um estádio otimizado com 72 mil lugares. Outra coisa determinada é o tamanho do estádio, a capacidade do estádio. 72 mil lugares e mais popular, ou seja, com mais lugares populares que o Maracanã apresenta, né? O custo total estimado é de 2,2 bilhões, incluindo estádio, obras no entorno, que é fundamental, porque senão o Flamengo não tem como construir o estádio, né? Quase um caderno de tarefas que o Flamengo tem que cumprir. A limpeza do terreno, né? A descontaminação, todo esse processo, e o custo de capital, que é nada mais que o preço do dinheiro, ou seja, juros. 2,2. Alguns órgãos falaram em valores maiores. No dia, por exemplo, saiu 3,1, valor muito acima. Eu fico com os valores que o BAP passou no COD, tá? Então, essa é a informação que eu queria passar para vocês sobre a questão da reunião do Conselho Deliberativo e dos próximos passos que a gente vai ficar acompanhando aí nesse desdobramento da questão do estádio. Galera, deixa o like, dê moral aqui no canal, ó. Inscreva-se se você está chegando pela primeira vez. O canal é assim, bate-papo, é vocês interagindo nos comentários, é assunto diverso, é assunto tão diverso que, por exemplo, agora eu vou mandar para vocês um vídeo de exercício. Quem não está conhecendo o canal, eu sou educador físico de profissão, rubro-negro de coração, e eu estou sempre que eu posso botando aqui dicas de exercício. Hoje nós vamos falar de ginástica pós-laboral. O que seria isso? Você chega cansadaço e você quer fazer alguma coisa para não dizer que não fez nada e principalmente para sentir o corpo mais leve. Alguns exercícios básicos são importantes e eu vou passar para vocês agora na sequência do vídeo. Antes de mais nada, quero agradecer a presença de todos, deixar aí um abraço forte para os amigos de Guapimirim, da Praça Seca, do YouTube, tá? E os próximos vídeos, fiquem interagindo sempre, porque quanto mais interação, mais gente chegando no canal, melhor ficam os vídeos, porque eu posso me esmerar mais, posso me empenhar mais. Vamos rumo aos 1000? Estou contando com vocês. Então agora acompanhe o vídeo do exercício e de lá eu me despeço daqui. Um abraço, fiquem com Deus, uma boa vitória do Mengão contra o Vasco da Gama. Segue o líder, Palmeiras segue empatando aqui com Fortaleza e eu sigo aqui secando. Um abraço, saudações rubro-negras, fica aí com a dica de exercício. Vamos lá, pessoal, vou falar de ginástica pós-laboral, aquela que você vai fazer quando chegar em casa cansado do trabalho, do curso, da faculdade, ou de tudo isso junto. Ginástica, mas é um alongamento, relaxamento, tá beleza? Não vai ser cansativo, muito pelo contrário. Você vai fazer ela deitado, olha que maravilha. Primeiro exercício, palma de mão no chão. Eu estou usando um colchonete, você pode usar um carpete, o seu tapete, para não se machucar. Olha o meu pé, ó, peito do pé no chão, palma da mão chapada aqui, você vai jogar o pescoço lá para trás, olhar para o alto, contar até 30 bem devagar para bater pelo menos 30 segundos na postura. Segurou 30 segundos. Beleza? Se alguém puder marcar o tempo para você, melhor ainda. Depois você vai se virar, deitar de barriga para cima, palma da mão do lado do corpo, sola do pé chapada no chão,
Sem tirar a sola do pé do chão, vai levantar só a parte da lombar. Só a parte baixa da coluna e o bumbum. Parte alta das costas continua no chão. Elevação pélvica, 30 segundos, também conta 30 bem devagar. Segurou 30, respirando normal, desceu. Trabalhou o músculo abdominal relaxando, trabalhou a parte do core toda relaxando, tá bom? Depois você vai fazer esse exercício aqui, ó. Flexiona os joelhos, vai botar a mão, isso é importante, entrelaça os dedos só na pontinha dos dedos para apoiar aqui atrás da cabeça, porque o cotovelo vai ser o limitante. Repara só, movimento de bater lateral, bate para um lado, bate para o outro. Por isso é importante ser só um colchonete fino, um tatame ou um tapete. Nada de fazer na cama, porque você está massageando toda a sua coluna aqui, sem tensionar o pescoço, porque você está segurando a tua cervical, o teu pescoço, tua cabeça está apoiada. E o cotovelo é o limitante. Bate 15 vezes de cada lado, bem devagar. Para finalizar, viu como é molinho? Você vai laçar aqui atrás, ó. Vai trazer a coxa mais perto do peito possível e o queixo mais perto do peito possível. Ficar em posição fetal. Conta até 30 bem devagar. Respirando normal. Quando acabar de contar até 30, você faz um super alongamento. Estica todo o corpo. Pontinha de pé. E os dedos lá em cima bem alongados. Conta 30 e pronto. Você está renovado. Dia seguinte, de novo para a labuta. Valeu, gente. Até a próxima.